Vasco da Gama embarca para Venezuela para enfrentar o Porto Cabejo, pela Sul-Americana, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Tudo sobre o Brasileirão, a tabela, a posição do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, né, as tratativas de renovação, de empréstimo com Felipe Coutinho, Aston Villa. Vamos falar aqui também sobre Fernando Diniz, as tratativas, semana decisiva para a contratação do técnico Fernando Diniz no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco da Gama. E a base também, né? A base sub-17 fazendo a final da Copa do Brasil contra o Bahia. Tudo isso aqui, muito mais no canal Aqui é Vasco. Vou pedir para você nos seguir no canal aí, aperta o like, deixa o seu like, que é importantíssimo o seu like aí para o crescimento do canal, e contamos com a tua ajuda, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, ok? Vou começar falando sobre a base, sub-17, que vai muito bem, obrigado, fazer a base, vai fazer amanhã, né? Dia 6, amanhã, terça-feira, a final da Copa do Brasil contra o Bahia. O jogo vai ser no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, estado da Portuguesa. Então o Vasco aí fazendo a final da Copa do Brasil contra o Bahia, sub-17 às 18 horas. Vale a pena aí, gente, nossa torcida para a base, né? A base forte, base que sempre deu, né, revelou grandes jogadores aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive Felipe Coutinho veio dessa base, Rayan veio da base, está brilhando aí no profissional. Então vale a nossa torcida aí para essa grande conquista dos garotos aí da base forte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então Vasco e Bahia, tá? Às 18 horas no estádio Luso Brasileiro, amanhã, terça-feira, dia 6 de abril. Falar também sobre Fernando Diniz, a contratação de Fernando Diniz. É uma semana decisiva, né, para o acordo entre Vasco da Gama e Fernando Diniz. O Vasco segue aí, todo mundo sabe que o Fernando Diniz é um sonho de consumo do Pedrinho, né? O Pedrinho sempre gosta muito do trabalho, sempre revelou que é um admirador do trabalho do Fernando Diniz e vice-versa. O Fernando Diniz também diz que tem uma dívida com o Vasco da Gama, que a última passagem dele não foi tão boa assim. O time acabou não tendo acesso para a primeira divisão, isso foi em 2021. Então o Fernando Diniz e o Vasco seguem aí no acordo. Mas o que está pegando ainda é as bases salariais, né? É o acordo salarial. O staff do Fernando Diniz conversa com o Vasco da Gama, com o Pedrinho, e o Fernando Diniz acredita num final feliz. Então eu queria que você deixasse a sua opinião. Será que o Fernando Diniz vai conseguir dar jeito no Clube de Regatas Vasco da Gama, nesse time, nesse elenco do Vasco? Será que a metodologia do técnico Fernando Diniz, ela cabe nesse elenco do Vasco? O Vasco tem jogadores qualificados para o método de trabalho do Fernando Diniz? E na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que os jogadores do Vasco não, tecnicamente, né, o Fernando Diniz gosta de posse de bola, ele não gosta de rifar a bola né, como o Vasco vem fazendo, em linha direta, defesa, ataque, ele gosta de sair jogando. E contra o Palmeiras, nós vimos que, né, é muito difícil com os jogadores do Vasco, quando o time não tem jogadores qualificados, né, para uma saída de bola perfeita, aí dá no que deu. Então eu acho que os jogadores do Vasco são muito ruins tecnicamente, os atuais jogadores, para que o Vasco venha sair jogando de trás, tabelando. Eu acho que precisa de tempo e de jogadores qualificados, coisa que o Vasco não tem. A torcida do Vasco não aguenta mais esperar, a verdade é essa. A torcida do Vasco está saturada de vexames, de derrota. A torcida do Vasco é uma torcida exigente, uma torcida que é muito exigente, não gosta muito de esperar e tá certo, né? Eu acho que o elenco do Vasco, a diretoria, é uma sucessão de erro atrás de erro, erro de contratação, contrata jogadores lesionados. Então eu acho que o Fernando Diniz
precisa de tempo, e tempo é uma coisa que o Vasco da Gama não tem. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vamos torcer. E falar agora também sobre a renovação de contrato do Felipe Coutinho, né? Coutinho que segue as tratativas com Aston Villa para entrar no acordo com o seu antigo clube, o clube inglês, né? Que o cedeu por empréstimo ao Vasco da Gama. E o Coutinho está em acordo. E o Vasco está de stand-by esperando qual vai ser a decisão. E o Pedrinho acredita, o Vasco da Gama, a diretoria acredita que, né, numa resposta positiva. Ele aposta muito, o Vasco aposta muito na decisão, da vontade do Felipe Coutinho querer ficar no Vasco. O Felipe Coutinho tem o Instituto Felipe Coutinho também, é uma instituição com fins não lucrativos, aqui com base em Jacarepaguá. Então o Felipe Coutinho tem negócio no Rio de Janeiro. E ele gosta do Vasco da Gama, ele está se sentindo bem no Vasco. Então a diretoria vascaína acredita que vai ter um final positivo na escolha do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem vínculo com o Vasco até final de junho, final do mês que vem. E com Aston Villa, o vínculo dele é até junho do ano seguinte, né, de 2026. Felipe Coutinho que ganha um salário aí pouco mais de 1,5 milhão, na casa de 1,5 milhão, um pouquinho mais do que isso, né, a base é o salário do Felipe Coutinho. Mas isso aí o Pedrinho tem conseguido arcar, né, com esse salário aí. O Dimitri Payet parece que não vai renovar, então já abre um espaço aí, né, na folha, um espaço significativo aí na folha salarial do Clube de Regatas Vasco da Gama poder cumprir, né, até mesmo na contratação, né, do Fernando Diniz e de outros jogadores qualificados para este elenco com tanta deficiência. Falar também que o Fernando Diniz ele pediu reforços, tá? O Fernando Diniz ele olhou para o elenco do Vasco assim e sentiu a necessidade, né, nas conversas de pedir de 3 a 4 reforços, né, de meio para o ataque. Nós vemos a grande dificuldade do Vasco fazer gol, marcar gols, né? Isso passa muito pela qualidade do ataque do Vasco. O Vasco não tem um ponta agudo, isso já vem, né, e não vem de ontem. O Vasco está há 6 rodadas, né, sem vencer. Isso é grave, muito grave. Então, o Vasco precisa de reforços de meio para o ataque. Essa é uma das exigências do técnico Fernando Diniz para poder assinar com o Cruz Maltino, né? E para nós fecharmos aqui, falar sobre o Brasileirão. Brasileirão que teve Campeonato Brasileiro, que teve a sua 7ª rodada findada nesta segunda-feira, né? No jogo entre Bragantino e Mirassol, terminou com vitória do time de Bragança Paulista vencendo por 1-0. E em Santa Catarina, o Atlético Mineiro bateu o Juventude no Alfredo Jaconi, placar também de 1-0. Então a 7ª rodada se findou-se nessa segunda-feira, com Bragantino vencendo o Mirassol e o Atlético Mineiro vencendo o Juventude, né, no Alfredo Jaconi, fora de casa. E a classificação do Brasileirão, ela segue com o Palmeiras na liderança e o Bragantino, né, seguido do Bragantino em segundo lugar, também ambos com 16 pontos, né, o Palmeiras com 16 pontos, seguido do Bragantino com 16 pontos. O time de Paulista ele prevalece, leva vantagem no saldo de gols. Então, um saldo de 5 gols positivo contra 4 do Bragantino. E esse golzinho está fazendo diferença aí, né, para o Bragantino ficar na segunda colocação, né, surpreendentemente. O Vasco da Gama ele se encontra na 14ª posição. Com esse resultado, o Vasco fica na 14ª posição com 7 pontos ganhos. A zona de rebaixamento tem o Fortaleza com 7 pontos também como o Vasco. 17ª colocação. 18º Vitória da Bahia com 6 pontos. O Santos com 4 pontos. E na lanterna do campeonato, o Sport com 2 pontos. Tá? E o Vasco embarcou hoje. O Vasco embarcou hoje, tá, para a Venezuela, para a disputa da Sul-Americana, né, com o Porto Cabejo, né? O Vasco precisa vencer, o Vasco precisa de uma vitória
né? Porque o jogo contra o Lanús na Venezuela, na Argentina, vai ser um jogo muito duro. O Vasco precisa marcar 3 pontos. O Vasco precisa ser, né, protagonista. Contra o Palmeiras, né, o Palmeiras foi protagonista porque tinha um time melhor. Mas contra o Porto Cabedelo, o Vasco tem que ser protagonista, né? O Porto Cabedelo é um time fraco. O Vasco precisa dessa vitória, ainda que o jogo seja na Venezuela, mas o Vasco precisa vencer. O jogo é na quarta-feira, dia 7, né, às 19 horas. Dia 7, quarta-feira, né, direto da Venezuela, Vasco e Porto Cabedelo, às 19 horas, tá ok? E pelo Brasileiro, próximo compromisso do Vasco é dia 10, né, da Venezuela o Vasco embarca para Salvador, tá? Para jogar no dia 10, no sábado, contra o Vitória da Bahia. O Vasco vai enfrentar o Vitória fora de casa. O Vitória é um time chato, né? No Barradão, o Vitória sempre é um time muito difícil de ser batido no Barradão, e o Vasco vai enfrentar lá às 18h30. Esse jogo é às 18h30 no Barradão, sábado, ok? E o desfalque do Vasco é o Lucas Freitas, né? A baixa foi o Lucas Freitas, sentiu dores no pé, ele voltou da Brasília, ele não seguiu para a Venezuela e retornou, né, para o Rio de Janeiro para realizar tratamentos. E o Lloyd Augusto, ele viajou. O Lloyd Augusto, ele teve umas dores, sentiu um incômodo na coxa. Ele saiu, no jogo contra o Palmeiras, ele sentiu a coxa, dores na coxa, mas não foi detectada a lesão. Não houve nenhum rompimento do músculo. Então ele seguiu para a Venezuela, né, com o time, mas deve ficar de fora, deve voltar no dia 10, né, no jogo de sábado, contra o Vitória. Então segue a observação Lloyd Augusto. Lloyd Augusto, que por sinal, na minha opinião, fez o seu melhor jogo desde que ele chegou lá da Gama. Foi o melhor jogo do Lloyd, né? Ele arrastou bem, foi lançado, deu trabalho pro zagueiro do Palmeiras ali, né? O Gomes, né? Ali deu trabalho ali, ele arrastou, correu, deu drible, foi para cima. Então é isso que se espera do Lloyd Augusto. Quando ele foi contratado, se esperava muito isso dele, né? E parece que nesse último jogo, na minha opinião, ele foi muito bem. Ele estava indo bem até ele ser sacado do time pela sentiu dores ali, ele estava indo muito bem. Então essa foi as notícias aí desta segunda-feira, ok? Deixe o seu like aí, nos ajuda aí, compartilha, deixe o seu like, se inscreve no canal, ok? Porque nós temos aqui informação e Vascaíno ajuda Vascaíno, que aqui é Vasco. Valeu, até o próximo vídeo.